Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 2 do tópico 8 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Nesse tópico estamos falando sobre tabelas hash e, em especial nesse vídeo, falaremos sobre a questão da colisão em tabelas hash. Bem, na verdade, já definimos isso, mas recapitulando, colisão é simplesmente quando dois ou mais registros a serem armazenados numa tabela hash têm, após o cálculo da função de hash, como resultado o mesmo endereço. E aí, como lidar com isso, né? Uma primeira solução seria o que a gente chama de função de hash perfeito ou hashing perfeito, que é um algoritmo de hashing, ou seja, que faz esse mapeamento do espaço das chaves para o espaço dos endereços perfeito, que não gera colisão nenhuma, não gera endereços repetidos. Imaginem, tem limitações teóricas nisso, tá aí o destaque para isso, né? Se você pegar, por exemplo, um cenário em que eu tenha 4.000 registros para serem armazenados em 5.000 endereços. Até que, né, se eu tivesse uma função de hash perfeita, até que não teria problemas com isso. Eu tenho menos registros do que endereços disponíveis para guardar. Mas não é o caso, eu não tenho uma função de hash perfeita. Tem esse trabalho aqui, destacado aqui embaixo, mostrou já, né, há muito tempo atrás, vocês percebem, que 1 em cada 10 elevado a 120 mil algoritmos de hashing evitaria completamente a colisão num cenário como esse. Então, e por que depende do cenário? Porque, claro, depende do espaço das chaves, dependendo do tamanho, né, ou seja, do número de registros que eu tenho, aí no caso, por exemplo, 4.000 registros, nas chaves que representam esses 4.000 registros, eu tenho que utilizar um determinado algoritmo de hashing. E não só isso, mas quais são as chances, as probabilidades dos registros representados por essas chaves serem submetidos à minha função de hash. Isso também interfere na chance ou não de ocorrer uma colisão. E aí veja como é uma dificuldade estupidamente grande você encontrar um algoritmo de hashing perfeito, desculpem, para o determinado cenário que você está trabalhando, para o seu espaço de chaves, o seu espaço de endereços, que está construindo uma tabela hash. Então, embora seja, do ponto de vista teórico, muito importante a discussão sobre funções de hash perfeito, até como um benchmark, um patamar aí que se deseja alcançar, na prática não podemos, não trabalhamos com funções de hashing perfeito. Então, a gente vai partir para a solução 2, ou seja, trabalhar com um algoritmo aceitável de hash, que gere um número aceitável de colisões, ou em outras palavras, poucos sinônimos, poucas chaves que são sinônimos. Bem, mas antes da gente discutir exemplos dessas estratégias dentro do campo da razoabilidade, ou seja, algoritmos que são aceitáveis para se fazer hashing, a gente tem que contextualizar se colisão é um problema relevante para a construção de tabelas hash. A gente entender se é algo que acontece de forma frequente ou não. Bem, uma forma de modelar e verificar com que frequência as colisões acontecem é através de um problema muito conhecido em probabilidade, que é o problema do aniversário. Então imaginem que você tem um grupo de pessoas, um grupo de amigos, por exemplo, que está num determinado ambiente, participando aí, por exemplo, de uma celebração de aniversário, de um, de um churrasco, algo do tipo.
e são 23 pessoas, ou mais do que isso, pelo menos 23 pessoas estão reunidas. Qual é a chance de, no determinado momento, né, perguntarmos para esse grupo de pessoas que elas tenham o mesmo dia de aniversário, que duas pessoas dentro desse grupo façam aniversário do mesmo dia? Será que é grande ou pequena? Pois é 50%. Não é nada pequena, pelo contrário, é razoavelmente grande. Metade aí, né? 50% a chance de que com apenas 23 pessoas no ambiente, duas delas encontrem qualquer duas aí, né, que façam aniversário no mesmo dia. E para a gente chegar num nível alto, como 99% de chance de coincidir o aniversário de duas pessoas dentro do grupo, bastam 57 pessoas. Então, veja só, se eu tiver uma função de hash que pega 2.500 chaves distribuídas uniformemente, fazendo agora o paralelo com o problema do aniversário, pensando que as chaves são justamente as pessoas nesse salão, nessa confraternização, e aí os aniversários, as datas de aniversário são o tamanho da tabela hash, veja que com 2.500 chaves, ainda que eu tenha uma tabela com 1 milhão de registros, sorteando de forma uniforme a localização dessas chaves dentro dos registros, ou seja, mapeando cada uma das chaves através de um sorteio de distribuição uniforme através do 1 milhão de registros, eu vou ter 95% de chance de colisão, ou seja, que pelo menos duas chaves caiam no mesmo registro. Ou seja, é bem frequente, é comum haver colisão em tabelas hash. Bem, eu poderia evitar isso, claro, conhecendo todas as chaves, mas e aí mapeando isso para uma função de dispersão ideal, que trabalharia a indexação perfeita, por exemplo, fazendo uma associação com um conjunto diretamente ordenado, por exemplo, mas isso é difícil de ocorrer costumeiramente, não é algo que a gente possa considerar como prático de se adotar. Então, a gente vai ter que recorrer a outras técnicas, pensar outras estratégias, outras maneiras de lidar com essa questão. Antes de falar dessas outras técnicas, é importante a gente dar alguma medida numérica para poder depois julgar o que é o que a gente vai considerar muita colisão dentro de uma tabela hash ou pouca colisão dentro de uma tabela, que é o que a gente chama aqui de fator de carga ou packing density ou load factor aqui, que vai ser a razão entre o número de chaves e o tamanho da tabela, ou seja, o número de registros disponíveis, o número de endereços dentro da tabela e o número de chaves. Eu sempre vou ter que trabalhar com um número de chaves menor do que o número de registros para ter, evitar que as colisões ocorram. E essa razão, em geral, ela funciona bem quando eu tenho, se eu estou com uma boa função de hashing, nós vamos discutir também mais para frente, bons exemplos de funções de hashing. Essa razão daí, com um hashing adequado, estando abaixo de 70%, é adequado. Se você passa dos 70%, o que está acontecendo? Beleza, você está desperdiçando menos memória, porque você tem um número de chaves mais justo com o tamanho da tabela, então a tabela não está com buracos, com endereços vazios aí sem registros armazenados, mas você está pagando o preço na questão da colisão. Você está aumentando a chance de colisões acontecerem, e a gente vai ver depois, na hora de falar de como tratar as colisões, na prática,
que isso impacta no custo da pesquisa dentro da tabela hash. Então, reparem, claro, que eu estou diante de um cenário de cobertor curto, trabalhando ao redor desse valor, eu estou na condição que os trabalhos anteriores, as pesquisas mostram que é a condição relativamente ideal, e o preço que eu estou pagando se por um lado eu quero, né, ter um nível aceitável de colisão, eu vou ter que desperdiçar uma certa memória, ou seja, eu sempre vou ter que trabalhar com a tabela, com uma gordura de espaço na minha tabela, de registros vazios, para que essas colisões não ocorram com muita frequência, e isso vai impactar o custo da pesquisa dentro da tabela. E aí, falando em pesquisa, a gente vai ver justamente que as estratégias para reduzir ou lidar com as colisões estão distribuídas nessas 3 frentes aqui. A primeira é o que a gente chama, né, de espalhamento de registros, é a estratégia de melhorar o mapeamento, a função de hash, ok? Então, se eu estou tendo um número de colisões muito alto para uma determinada tabela, eu posso verificar, avaliar se a função matemática que mapeia as chaves nos endereços, ela é a mais uniforme possível, ou seja, que tem, né, que tem distribui bem as chaves ao longo dos endereços disponíveis na tabela, e se não vale a pena eventualmente trocar essa função de hash que eu estou usando por uma outra de melhor qualidade, nesse sentido do espalhamento, da dispersão dos registros ao longo da tabela. Outra forma é eu redimensionar a tabela, eu mantendo a função de hash, eu aumentar o tamanho da tabela, porque aí eu vou trabalhar justamente nessa questão do fator de carga, às vezes reduzindo, por exemplo, o fator de carga para abaixo desse limiar 0,7, se eu estiver tendo um número de colisões muito grande. O preço, claro, é o desperdício de área de memória, não tem jeito de escapar disso. E a terceira estratégia que nós também veremos é o uso de tabelas hash com, digamos assim, extensões, certas modificações que permitam a gente guardar mais de um registro em um único endereço. E aí a gente vai ver, por exemplo, a utilização de baldes, o mecanismo de listas encadeadas, tabelas com listas encadeadas, também o mecanismo de inspeção linear, que vai permitir daí eu contornar a colisão guardando mais de um registro em um único endereço, mas só que se isso aqui for usado com exagero, eu vou pagar o preço no custo computacional para fazer as pesquisas dos múltiplos registros dentro de cada endereço. Então, também é uma situação que demanda certo equilíbrio. Então é isso. Para esse vídeo, ficamos por aqui no momento. Agora a gente vai, no próximo vídeo, entrar em cada uma dessas frentes que a gente acabou de discutir aqui, que vão lidar, acima de tudo, com a questão do tratamento das colisões e com a implementação, de fato, da tabela hash. E, em especial, no próximo vídeo a gente vai falar sobre alguns conceitos, algumas ideias que dão base aos algoritmos de hashing, às funções de mapeamento aí do espaço das chaves para os endereços. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, então até lá!